Salve, salve família arretada! Vamos dar continuidade ao nosso curso de vetores e na aula de hoje nós vamos falar sobre o produto de um número real por um vetor. Um produto de um vetor por um escalar. E aí, fera, pega a visão. Sempre que você pega um vetor e você multiplica por um escalar, a sua resposta vai ser um novo vetor, certo? Onde se o escalar ele é um escalar positivo, o seu novo vetor tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor original. Mas se o escalar for um escalar negativo, o seu novo vetor tem a mesma direção, porém sentido oposto ao vetor inicial. Fera, falando de forma simples, onde é que isso aqui vai ter aplicação na física? Pega a visão. Sempre que você tiver uma grandeza escalar, que você multiplicar por uma grandeza vetorial, a sua resposta é outra grandeza vetorial. Onde essas duas grandezas vetoriais sempre vão ter a mesma direção. E o sentido depende exatamente do sinal da grandeza escalar. Por exemplo, lá na segunda lei de Newton, nós temos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ora, fera, a aceleração é uma grandeza vetorial, massa é uma grandeza escalar. O produto de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial me dá como resposta outra grandeza vetorial, que no caso é a força resultante. Mas como a massa é sempre um escalar positivo, a força resultante e a aceleração sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Vejamos, olha só. Aí você tem o vetor A horizontal e para a direita. Pela nossa figura, você percebe que o módulo do vetor A, o tamanho do vetor A, ele corresponde a 2 quadradinhos. Ora, fera, quem seria o vetor B, que é igual a 3 vezes A? Perceba que 3 é o meu escalar, é o meu número real, e A é o meu vetor original. Então, quem é o vetor B? Quem é o vetor B, que é igual a 3 vezes o vetor A? Ora, fera, se o escalar é positivo, o vetor B tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor A. Só que como eu estou multiplicando o vetor A por 3, esse vetor B tem um módulo 3 vezes maior do que o módulo do vetor A. Então eu espero que o vetor B seja um vetor 3 vezes maior do que o vetor A. No nosso caso aqui, ó, seria um vetor que corresponde ao tamanho de 6 quadradinhos. Então esse vetor B seria o vetor 3 vezes A. Tranquilo? Com a mesma direção e com o mesmo sentido. Então, esse vetor B seria o vetor 3 vezes A. Tranquilão? Se você pega o segundo caso, nós temos o vetor C. E eu quero saber quem é o vetor D que corresponde ao vetor menos C. Esse menos C, fera, você pode escrever como sendo o quê? Menos 1 vezes C. Concorda? Ou se você lembrar da nossa aula anterior, esse menos que aparece aí na frente do vetor C é o menos de vetor oposto. Então eu posso afirmar que o vetor D é um vetor oposto a C, porque ele está sendo multiplicado pelo escalar menos 1. Então ele tem o mesmo módulo, tem o mesmo tamanho, tem a mesma direção, porém o sentido oposto. Então o vetor D, fera, seria o vetor oposto a C. Então se o vetor C apresenta essa direção e esse sentido, eu tenho certeza que o vetor D apresentaria a mesma direção com o sentido oposto. O vetor D, só aumentar aqui um pouquinho, o vetor D apresentaria a mesma direção com sentido oposto.
Então, esse aqui seria o vetor D, que corresponde ao vetor oposto ao vetor C. Tranquilo? E aí, para a gente finalizar isso aqui, porque mais na frente nós vamos aplicar isso, né? Nos objetos de conhecimento, nos temas que vão aparecer para a gente. Por exemplo, como eu falei para vocês, isso é muito importante lá nas aplicações das leis de Newton, né? Muito importante lá em eletrostática, beleza? Então vamos seguir. Se eu pegar esse exemplo agora, fera, olha só. O vetor E é um vetor horizontal e para a direita. Quem é o vetor F, que corresponde ao vetor menos 2E? Quem é o vetor F, que corresponde ao vetor menos 2E? Opa, Taveirão, se o escalar é negativo, o vetor F e o vetor E apresentam a mesma direção e os sentidos opostos. Mas eu tenho certeza que o módulo do vetor F é 2 vezes maior que o módulo do vetor E, porém orientado para a esquerda, né? Então, se o vetor E tem orientação para a direita, o vetor F, fera, ele vai ter uma orientação para a esquerda, tranquilo? Só que 2 vezes maior que o vetor E. Então, esse vetor F seria um vetor que corresponde, olha só, o vetor E tem 4 quadradinhos. Então, o vetor F teria 8 quadradinhos para a esquerda. Então, olha só, 2, 4, 6, 8. Vou parar aqui, ó. Esse seria o nosso vetor F. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui. Esse seria o nosso vetor F. 8 quadradinhos, ó. 2, 4, 6, 8. 8 quadradinhos. Para onde, Taveirão? Para a esquerda. Então, esse vetor F seria igual ao vetor menos 2E. Tranquilo? Então, essa foi nossa aula sobre o produto de um número real por um vetor, ou falando de forma simples, mas na frente isso vai ser chamado de um produto de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial. Fera, sempre que você multiplicar uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial, a sua resposta vai ser outra grandeza vetorial. Eu te encontro na nossa próxima aula, fera. Valeu!